Olá, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Estamos reunidos em mais um culto para adorarmos ao Senhor, para engrandecermos o seu nome, para bendizermos o seu nome, para agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, para engrandecer o nome do Senhor, para dizer quanto somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, tudo que Ele tem feito em nossa casa, em nossa família. Estamos aqui, através da internet, muito alegres, contentes, alegres no Senhor por Ele nos dar essa oportunidade de mesmo, distantes, fisicamente, mas estamos ligados em oração, estamos ligados, uns com os outros, com os nossos corações ligados, porque temos este instrumento na internet para transmitir a palavra do Senhor. É um motivo de muita alegria, transmitirmos a palavra do Senhor, pregarmos a palavra do Senhor, bendizermos, meditarmos na palavra do Senhor, que tem feito maravilhas no nosso meio, queridos. É motivo de muita alegria para nós, meditarmos, compartilharmos a palavra do nosso Deus, porque não é palavra de homem, é a palavra do nosso Deus que estamos meditando, estamos compartilhando. Que Deus te abençoe, nesta noite, derrame uma medida de graça sobre a sua vida, que a palavra que vai ser lida aqui, vai ser compartilhada, que você assim, aí no seu coração você ela fixe na sua mente, no seu coração, para que você medite nessa palavra, medite em toda a palavra de Deus, porque toda a palavra de Deus é maravilhosa, é manual para as nossas vidas. Amém, queridos? Vamos ler nesta noite o Salmo de número 15, o Salmo de número 15, do versículo 1 ao versículo 5, um Salmo de Davi, um Salmo maravilhoso, um Salmo da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que Davi escreve aqui para nós, uma palavra tremenda, uma palavra maravilhosa da parte do nosso Deus. Vamos então ler a palavra do Senhor. Salmo de número 15 nos diz assim: Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a língua, não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao repróbio, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Amém, queridos? Um salmo maravilhoso, um salmo que Davi aqui escreve, um salmo para as nossas vidas hoje, para meditarmos nessa palavra, um salmo tremendo, E aqui em cima do título, na minha Bíblia, todo capítulo que começa tem um títulozinho em cima, e aqui o título desse salmo é Cidadão dos Céus. Cidadão dos Céus. E eu estava meditando nessa palavra, e eu estava pensando, estava meditando, e a pergunta que me veio ao coração é: como eu posso me tornar um cidadão do céu? Como eu posso me tornar este cidadão que que é um cidadão do céu, ainda vivendo nesta terra, Não simplesmente um cidadão do céu, porque um dia, quando Jesus voltar a levar a sua igreja, ou quando o Senhor me levar, dessa vida, desse corpo carnal, quando o Senhor, falar, chegou para você, eu vire um cidadão do céu, mas não. Aqui, Davi está sendo muito claro que como nós devemos nos tornar cidadãos dos céus, vivendo na terra, vivendo em dias como nós temos vivido, vivendo em dias como nós temos presenciado, momentos que nós temos passado. Passamos por um momento difíceis, aí há basicamente 4 meses, que estamos nessa fase tão grande dessa pandemia, e tantas outras coisas, tantas outras lutas que nós temos enfrentado nessa terra, lutas que nós já passamos no passado, vencemos, por isso estamos aqui, mas lutas que nós estamos passando, e ainda lutas que virão ainda, que nós sabemos que virão lutas, porque elas nunca vão terminar.
mas o Senhor disse que em todos os dias Ele estaria conosco, então nós estamos alegres por isso, mesmo com as lutas, com as tribulações, as adversidades, mesmo com tudo que tem acontecido, nós estamos alegres no Senhor, porque o Senhor, Ele está conosco todos os dias das nossas vidas, porque Ele prometeu que estaria conosco. O Senhor, Ele é maravilhoso, Ele está conosco, o Senhor está aqui conosco, né? O Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, o Senhor é um Deus grande, é um Deus eterno, né? Que tem nos abençoado. E eu meditava nessa palavra, e essa pergunta que veio no meu coração: como eu posso me tornar um cidadão dos céus? E Davi começa aqui dizendo, fazendo duas perguntas, né? Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Ou seja, ele já começa fazendo uma pergunta: quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? E aqui na próxima, né, na próxima linha ele já responde também: quem há de morar no teu santo monte? É outra pergunta, mas quem vai habitar no tabernáculo do Senhor? Quem vai morar no santo monte do Senhor, né? E aqui ele continua falando: aquele que vive com integridade, aquele que pratica a justiça, aquele que de coração fala a verdade, aquele que, né, anda nos caminhos do Senhor, esse permanecerá. E é muito similar ao Salmo 24, que diz lá no 24:3: quem subirá ao monte santo do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, o que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Ou seja, vemos que tem uma ligação, né, muito grande aqui, né, nas perguntas aqui, né, que são ditas, né, as perguntas, né, que nos são colocadas aqui, né: quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Então nós vemos aqui, começa já com duas perguntas para nós, né? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? O Senhor está nos perguntando hoje, nessa noite: quem poderá habitar no meu tabernáculo? Quem poderá morar no meu santo monte? Quem poderá, né, habitar no santo monte do Senhor? E o Senhor está nos fazendo essa pergunta nessa noite, queridos: quem poderá habitar no meu tabernáculo? Quem poderá morar no meu santo monte? E aqui, né, a palavra mesmo nos diz: aquele que com integridade pratica a justiça, de coração fala a verdade, que não difama o que não difama com sua língua, nem faz ao mal ao seu próximo, que não lança injúria contra o seu vizinho. Ou seja, aquele que anda nos caminhos do Senhor, aquele que não fica preocupado em criticar o seu irmão, o que o seu próximo está fazendo, aquele que não fica preocupado em saber o que está acontecendo na vida do meu irmão. E eu não falo, né, não que nós não nos preocupamos com o nosso próximo, não que nós não nos preocupamos com a situação que às vezes o nosso irmão está passando, que nós devemos, né, assim, às vezes saber para ajudá-lo, para ser bênção na vida deles, mas, né, nós não ficamos preocupados, né, não estamos perdendo o nosso tempo querendo criticar o nosso irmão, querendo apontar o dedo para ele, querendo apontar: ó, meu irmão, você está pecando nisso, você está falhando nisso, você está errado nisso. Nós não estamos preocupados em ter uma língua maldizente, né? Não estamos, né, preocupados, né, aqueles que não se preocupam em maldizer a vida do seu irmão, e não ficar fazendo fofoca, e não ficar fazendo, né, falando palavras torpes, né? Não, queridos. Mas a pergunta que o Senhor nos faz hoje é simples: quem pode habitar no meu tabernáculo? O Senhor, Ele está procurando aqueles homens, aquelas mulheres que possam dizer: Senhor, Senhor, posso morar, eu posso habitar no seu tabernáculo, eu posso morar no teu santo monte. E a questão não é nem só eu habitar ou eu morar, mas é eu permanecer morando e eu permanecer habitando. Porque eu posso morar, mas eu posso, uma hora ou outra, eu posso me mover dali, porque é como, né, a nossa casa. Nós moramos na nossa casa hoje, mas amanhã, se aparece uma coisa melhor, o que nós fazemos? Nós mudamos, nós não permanecemos ali, porque não apareceu coisa melhor para nós, então vamos nos mover, vamos mudar, não vamos mais habitar aqui, né, não vamos mais permanecer aqui neste local, porque apareceu coisa melhor. E nós vemos muito isso, né, queridos, no meio, né, daqueles que se dizem povo de Deus, né? Estamos com Deus, mas de repente nós vemos algum movimento em algum outro lugar e fala: olha, vamos nos mover para ali. Parece que ali é melhor, parece que ali está mais interessante o movimento ali, e não permanecemos no tabernáculo do Senhor, não permanecemos no santo monte do Senhor. Então a grande questão para nós, queridos, é permanecer
né, permanecermos habitando nos átrios, no tabernáculo do Senhor, permanecer morando ali, porque o Senhor está, queridos, nos chamando a habitar no seu tabernáculo, a morar no santo monte do Senhor. Mas nós precisamos entender que nós vamos precisar permanecer ali constantemente, dia a dia, queridos, ainda que apareça um movimento ali que pareça mais interessante do que eu estou vivendo aqui. Eu estou permanente aqui no santo templo do Senhor, estou permanente, né, no tabernáculo do Senhor, no seu santo monte, mas aqui do lado tem um movimento que parece que está mais interessante, então eu vou me movimentar. Eu não consigo ficar, eu não consigo permanecer na presença do Senhor, eu não consigo permanecer morando no santo monte do Senhor, eu não consigo permanecer habitando no tabernáculo do Senhor. E os movimentos vão me tirando da presença do Senhor, porque eu vou me movimentando segundo a minha carne, porque eu vou me movimentando segundo os meus desejos, as minhas paixões, né, carnais, porque elas me impulsionam a querer sair da presença do Senhor. E essa luta que é diária, né? A nossa carne, ela vai tentar nos tirar dessa presença, vai tentar nos tirar do tabernáculo do Senhor, vai querer que nós, né, saiamos da presença do Senhor todos os dias, porque a nossa carne, a palavra diz que do pó o Senhor, né, criou, né, esse corpo, né, essa estrutura de carne aqui, de osso. O Senhor, ele criou do pó da terra, e a palavra diz que é pó e ao pó retornará um dia, né? Ao pó retornará e o nosso espírito retornará para o Senhor ou irá para o inferno. Não existe meio termo, por isso que nós falamos, né, de uma maneira tão clara e tão simples, né, queridos? Não existe um meio termo, não estamos aqui para colocar palavras bonitas, para enfeitar o nosso discurso, para enfeitar a nossa pregação. Não, queridos, estamos aqui para simplesmente falar a verdade, aquela que nos libertou, aquela que todos os dias, né, nos livra, aquela que todos os dias nos fazem, né, queridos, ter confiança no Senhor, ter alegria no Senhor, que é a verdade do Senhor que nos libertou. Então, a palavra do Senhor aqui nesse salmo, ela é maravilhosa, porque como que eu posso me tornar um cidadão do céu? Um cidadão do céu que não vai ser abalado, um cidadão do céu que vai permanecer na presença do Senhor, um cidadão do céu que vai habitar no tabernáculo do Senhor, que vai viver no santo monte do Senhor, né? A verdade, aquele que fala a verdade, a palavra diz que o pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é o diabo, mas aqui fala que de coração fala a verdade, quem pratica a justiça. Isso é muito interessante nos dias de hoje, nós pensarmos nessa palavra praticar justiça. O que é praticar justiça para mim? O que é a justiça para mim? Será que eu tenho praticado justiça no meu dia a dia? Será que a minha vida é uma vida de justiça? Será que eu sou um homem que eu pratico a justiça verdadeiramente? Será que eu verdadeiramente, né, sou um homem que ando em justiça, igual o Senhor, isso tanto quanto Jesus andou, né? Porque isso agrada ao Senhor quando nós andamos em justiça, quando praticamos a justiça, quando vivemos com integridade, quando falamos, né, de coração a verdade. E ele continua dizendo que não difama com sua língua, não faz o mal ao seu próximo. Ou seja, nós temos feito mal ao nosso próximo de alguma forma, temos tirado proveito muitas vezes do nosso irmão, do nosso próximo, porque às vezes, né, nós temos uma capacidade intelectual às vezes maior que o nosso irmão, então nós falamos, olha, eu posso tirar proveito desse irmão para, né, poder ganhar alguma coisa através deste irmão. Eu tenho vivido de uma forma íntegra, de uma forma justa, eu tenho sido um homem que tem difamado com minha língua, eu tenho, né, feito mal ao meu próximo, eu tenho lançado injúrias, né, contra o meu próximo, contra o meu vizinho. Às vezes eu conheço o meu vizinho por ver ele aqui no meu prédio, mas eu não conheço ele, eu só conheço de ver ele, cumprimentá-lo. Mas eu tenho intercedido por meu vizinho, mesmo sem eu conhecer, né? Aqui no meu prédio todos os meus vizinhos são ingleses, né? Então, assim, a gente se vê aqui quando está saindo, só nos cumprimentamos, né? Falamos, né, olá e nos cumprimentamos, mas eu tenho orado pelos meus vizinhos, eu tenho reclamado às vezes que o meu vizinho faz barulho, ou eu tenho, né, às vezes reclamado que o meu vizinho alguma coisa ou outra, eu tenho, né,
lançado palavras que não agradam ao Senhor, né, em relação aos meus vizinhos, aos meus irmãos, principalmente aqueles meus irmãos da fé, né, aqueles que estão caminhando comigo, né, ali lado a lado, né, junto, né, na comunhão com o Senhor. Como que eu tenho sido para esse irmão? Eu tenho sido bênção? Ou eu tenho, né, diferido palavras, injúrias contra os meus irmãos? E a palavra continua nos dizendo: o que a seus olhos tem por desprezível repróbalo. Essa palavra quer dizer malvado, bárbaro, né? Que tem por desprezível aquele que é malvado, aquele que é bárbaro, aquele que faz maldades, mas honra os que temem ao Senhor. Ou seja, nós temos honrado aqueles homens, aquelas mulheres que temem ao Senhor. E isso, né, vem muito, né, quando nós pensamos: eu tenho honrado os meus irmãos, eu tenho honrado aos meus líderes, ou seja, ao meu pastor, a liderança da minha igreja. Eu tenho honrado estes homens que têm honrado ao Senhor, estes homens que têm pagado um preço, estes homens que temem ao Senhor, que têm pagado um preço. O Senhor, eu tenho honrado a estes homens, ou eu tenho desprezado eles? Pois muitas vezes, né, queridos, nós vemos que nós desprezamos, né, aqueles que pagam o preço, nós desprezamos aqueles que adoram o Senhor, nós desprezamos, né, aqueles que estão ali realmente, né, têm o temor do Senhor, e nós desprezamos simplesmente, né, nós, né, maldizemos, nós reclamamos, nós ficamos, né, criticando, né, às vezes a nossa liderança. Nós muitas vezes, né, estamos nessa situação, queridos. E a palavra diz que nós precisamos honrar aqueles que temem ao Senhor. E ele diz aqui: o que jura com dano próprio não se retrata. Ou seja, o dano próprio é aquele que não se retrata, aquele que não muda, aquele que não se arrepende. Ou seja, porque há pessoas que não se arrependem. Há pessoas que sentem aquela culpa, ou seja, eu estou meio culpado, mas eu não estou arrependido verdadeiramente, porque quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu me arrependo daquilo que eu fazia, então eu não vou voltar a fazer mais aquilo que eu fazia, porque realmente eu me arrependi. E nós sempre ouvimos, né, quando as pessoas falam assim, né, aquela palavra que todo mundo já ouviu: se arrependimento matasse, eu já estaria até morto, porque eu estou verdadeiramente arrependido. Mas nós vemos que muitas pessoas não se arrependem verdadeiramente. Nós vemos que muitos estão na igreja. Eu estou falando aqui, queridos, não do homem que ainda não conhece a palavra de Deus, aqueles que vivem ainda na ignorância. A palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem, ou seja, o homem que ainda não conhece a palavra, não foi liberto pela palavra. Eu estou falando com você, querido, que conhece essa palavra. Às vezes alguém vai ver esse vídeo que às vezes não vai fazer sentido o que eu estou falando, mas o Senhor vai trabalhar de uma maneira em cada coração. E muitas vezes nós estamos na igreja, estamos caminhando, mas nós não nos arrependemos verdadeiramente. O nosso coração não é um coração arrependido. O nosso coração é um coração arrogante, é um coração orgulhoso, um coração soberbo, porque eu não posso me arrepender, ou seja, eu não posso dar o braço a torcer. Ou seja, eu sinto até uma leve culpinha por aquilo que eu fiz, mas eu não me arrependo. Me arrepender de verdade não. Porque o arrependimento ele tem que gerar renúncia, o arrependimento ele tem que gerar mudança, o arrependimento ele tem que gerar transformação na minha vida. Se eu me arrependi, então eu não vou mais fazer aquilo que eu fazia, porque verdadeiramente eu sou um homem arrependido aos pés do Senhor. E eu acho maravilhoso a vida de Davi. Quando nós estudamos a vida de Davi, nós já falamos isso várias vezes na igreja, né, queridos? Que Davi foi um homem que uma pergunta, né, quem pecou mais, né? Ou seja, né, se podemos dizer dessa forma, quem, né, vacilou mais com o Senhor, foi Davi ou foi Saul? Certamente, se nós formos ver a história, Davi vacilou, Davi fez coisas terríveis, mais do que Saul, mas Davi era um homem arrependido. Saul era um homem que ele só pensava na coroa. Saul era um homem que só pensava em ser rei, só pensava em dominar, só pensava em fazer a vontade dele. Porque quando Samuel fala: Saul, espera 7 dias para você ser ungido, ser consagrado rei, ele não esperou, ele desobedeceu a palavra do Senhor. Então nós vemos que Saul era um homem que pensava só nele mesmo, era um homem que só pensava na sua vontade: eu quero seja feito do meu jeito. E Davi não. Davi era um homem arrependido, que
né, nós vemos a história, tudo que Davi fez, ele se arrependia, ele falava, Senhor, só não tire de mim a sua presença, Senhor. Davi, ele não se importava com a coroa, com o reinado, ele se importava com a presença do Senhor, que a presença do Senhor não se apartasse dele. Então nós vemos que Davi, embora um homem que fez tantas coisas, né, que não agradaram a Deus, mas Davi foi um homem que permaneceu no tabernáculo do Senhor. Davi habitava, né, morava, mas ele, né, vacilava, ele fazia coisas terríveis, mas Davi é um homem que permaneceu na presença do Senhor. E como nós chegamos a essa conclusão? Quando o Senhor diz, aqui mesmo no livro de Salmos, quando o Senhor diz, achei Davi o meu servo, ou seja, Davi tocou o coração de Deus com a sua vida, mesmo ele tendo as suas falhas, as suas dificuldades, as suas mazelas, Davi tocou o coração do Senhor com a sua vida, porque o próprio Deus diz, achei Davi o meu servo. Então ali o Senhor, nós podemos dizer, o Senhor está dizendo, Davi, um homem que permanece no meu tabernáculo, independente das suas falhas, das suas mazelas, né, das suas dificuldades, como todos nós temos, né, queridos, nossas dificuldades, nossas falhas, nossas mazelas, né, queridos, mas se nós sermos estes homens e estas mulheres que permanecem na casa do Senhor, permanecem no santo monte do Senhor, certamente, queridos, o Senhor vai olhar para nós e também vai poder falar, achei ali o meu filho, achei ali a minha filha, meus servos que seguem a minha palavra, que têm as suas dificuldades, têm, né, as suas pressões diárias, têm, né, as suas vontades, né, tem o desejo carnal que sempre está tentando empurrar para longe da minha presença, mas são homens e mulheres verdadeiramente de um coração arrependido, de um coração quebrantado, de um coração que está na minha presença, que está na minha mão, um coração que eu sei que eu posso fazer o que eu quiser com este homem, com essa mulher, porque eles realmente me servem, porque eles realmente são homens e mulheres que permanecem na minha presença, que permanecem no meu santo monte, que permanecem no meu tabernáculo, no meu átrio. Então, queridos, nós vemos nos dias de hoje como temos vivido, homens que se dizem cristãos, que pregam essa palavra, que né, fazem tantas coisas, que dizem que é em nome do Senhor, mas que verdadeiramente não tem um coração quebrantado, que verdadeiramente não tem um coração contrito, que verdadeiramente não tem um coração nas mãos do Senhor, que verdadeiramente não tem a verdade no seu coração, que verdadeiramente não andam em integridade de vida, não praticam a justiça, não têm um coração verdadeiro, não falam a verdade com o seu próximo, mas homens que têm praticado coisas terríveis e têm se escondido através da palavra do Senhor, têm se escondido atrás da palavra do Senhor, dizendo, eu sou servo de Deus, eu sirvo a Deus, e têm somente feito as vontades da sua carne, tem somente feito as concupiscências da sua carne, aquilo que a sua carne quer fazer, porque eu vou fazer do meu jeito, porque do meu jeito eu me satisfaço, do meu jeito, está tudo bem para mim, mas não estão querendo pagar um preço, não estão querendo realmente renunciar a nada. E nós temos